Gente, então eu vim aqui com a minha companheira Dilma Rousseff para dizer para vocês que o Requião é uma pessoa que merece a nossa confiança, que merece o nosso respeito e que, portanto, merece ser governador do estado do Paraná. E quem vota no Requião, vota na Rosana, vota no Lula, vota no nosso deputado, nas nossas deputadas. Daqui a pouco a gente está resolvendo o problema do Brasil. Agora que eu já falei bem do Requião, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Brasil. Quando nós governávamos esse país, nem sempre a gente podia fazer tudo o que era necessário. E nem sempre a gente podia fazer tudo o que a gente queria. Mas não houve nenhum momento na história desse país em que houve mais política de inclusão social do que nos 14 anos que o PT governou esse país. Nunca houve tanto investimento na educação, nas universidades, nas escolas técnicas, nos institutos federais, como houve no nosso tempo. Vocês estão lembrados, quando eu cheguei na presidência da República, Requião, a prova Brasil era feita com 400 mil alunos, era uma amostragem. Eu e a Haddad tomamos a decisão de fazer a prova para todas as crianças que estivessem na escola. E a coisa foi melhorando. Nós aumentamos para 9 anos o ensino fundamental. E agora, ontem, eu vi a publicação do IDEB. Meu Deus do céu, as crianças estão menos sabidas do que estavam ontem. As crianças não estão aprendendo mais, porque também com 2 anos de pandemia, quem podia, quem tinha computador, quem tinha internet, podia continuar tendo aula. E a maioria do povo, que não tem nem o que comer, está 2 anos mais atrasada que a outra parte da sociedade que comia. E nós vamos ter a responsabilidade de recuperar, porque todo mundo sabe que esse Bolsonaro não entende de educação, não entende de emprego, não entende de sindicato, não entende de enfermagem, não entende absolutamente de nada, a não ser de fake news e mentir para a sociedade brasileira, como ele faz todo santo dia. Nós, Requião, vamos ter que assumir o compromisso de que, a partir de agora, a gente não tem que ficar olhando quanto vai custar. Porque, de vez em quando, a gente tem que perguntar quanto custou a gente não fazer as coisas no tempo certo. E nós precisamos dotar o nosso país de escola em tempo integral para que as nossas crianças possam ter melhor qualidade de ensino, para que os nossos professores possam ter melhor qualidade de salário e para que a gente possa, inclusive, diminuir a violência contra as crianças que existe nesse país. Esse é um compromisso com a educação que a gente não pode arredar o pé. Da mesma forma que nós vamos voltar a investir na construção de novas universidades. O ProUni vai voltar com força, o FIES vai voltar com força e as universidades vão voltar, porque não existe exemplo na história da humanidade de nenhum país que se desenvolveu sem antes a gente investir na educação. Eu digo sempre que uma mãe, ela não quer deixar para o filho uma herança em dinheiro. Uma mãe, ela não quer deixar uma herança para o filho em patrimônio. A coisa que uma mãe mais deseja para o filho é que ele possa ter uma profissão, que ele possa fazer um curso na universidade, que ele possa ser doutor e que ele possa garantir o seu futuro com emprego decente e com salário decente, que ele possa casar, construir família e viver bem para o resto da vida. Esse é o nosso desejo e esse é o papel do Estado. É dever do Estado investir na educação. Nós tivemos um ministro da educação que dizia: quem vai resolver o problema da educação é o mercado.
O mercado pode resolver qualquer problema, mas o problema da educação é da responsabilidade do Estado, porque é o Estado que tem que cuidar da qualidade da educação. O que é que as crianças estão aprendendo na escola? Se essas crianças estão aprendendo de verdade. E vocês podem ter certeza que esse é um compromisso de honra nosso com a educação. Não adianta falar, gasta muito, gasta muito. Esse Lula gastou dinheiro com FIES, esse Lula fez dívida do FIES, esse Lula gastou dinheiro com o ProUni. Não foi gasto, foi investimento. E eu agradeço todo dia a Deus. Agradeço todo dia a Deus ter me dado força. Quando cheguei na presidência, tinha 3,5 milhões de estudantes na universidade. Quando saímos, tinha 8 milhões de estudantes na universidade. E é pouco. É pouco se comparado à Argentina, se comparado ao Chile, países pequenos, mais pequenos que o Brasil. Tem um percentual do PIB, um percentual das pessoas até 30 anos de idade na universidade mais do que nós. Agora, o nosso país, lamentavelmente, perdeu muito tempo. Não sei se vocês sabem que o Peru teve a sua primeira universidade em 1554. E o Brasil só teve a sua primeira em 1920. 420 anos de atraso para fazer a primeira universidade. E por que não fazia universidade nesse país? Porque a elite escravista desse país não queria que o povo aprendesse, não queria que o povo lesse, não queria que o povo estudasse, porque senão os escravos não iam continuar sendo escravos muitos anos da conquista que eles tiveram. O nosso povo tinha que ser mantido na ignorância. Quem tem dinheiro vai estudar em Londres. Quem tem dinheiro vai para Paris. Quem tem dinheiro vai para Nova York. Quem tem dinheiro vai para qualquer lugar. E quem não tem dinheiro vai cortar cana, ou vai trabalhar de pedreiro, ou de ajudante de pedreiro. E nós resolvemos dizer, nós temos orgulho de pedreiro, nós temos orgulho de cortador de cana, mas nós queremos algo mais do que cortar cana, e do que engenheiro, e do que ser pedreiro. A gente quer ser engenheiro, a gente quer ser médico, a gente quer ser advogado, a gente quer ser diplomata, a gente quer ser sociólogo, a gente quer ser dentista, a gente quer ter uma coisa, porque a única coisa que a gente não quer é ser pobre. É a única coisa que a gente não quer. Aí, meu maestro, veja uma coisa, gente. Vocês já repararam? Já repararam? Eu, quando fui trabalhar numa fábrica, Riquião, com 14 anos, eu percebi a desgraça de não ter profissão. Quando você não tem profissão, você não tem emprego. E se tiver emprego, não tem qualidade. E o salário é muito baixo. Eu sei a diferença do Lula sem profissão e do Lula com profissão. Quando você tem uma profissão, quando você está formado, quando você tem um diploma, quando você tem conhecimento, você chega numa empresa, chega num escritório, chega numa repartição, mesmo que não tenha uma vaga, a pessoa fica com o teu currículo. Se você não tem profissão, é só não, 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 não. E às vezes menina de 15, 16, 17, 18 anos, que está fazendo curso técnico, quer arrumar um emprego para ajudar a família, e não consegue um emprego porque não tem a maldita profissão que todo mundo deveria ter. Então, gente, eu tenho dito o seguinte, nós conseguimos fazer com que 36 milhões de pessoas saíssem da miséria absoluta. Nós conseguimos elevar 40 milhões de pessoas a um padrão de consumo de classe média baixa. Nós conseguimos aumentar o salário mínimo todo ano. Nós conseguimos pagar benefícios da Previdência Social, aposentadoria, auxílio maternidade, BCC, em menos de 20 dias. Hoje tem uma fila de 4 anos para alguém receber um benefício da Previdência Social, e já faz anos que não se aumenta o salário mínimo. Faz anos que não se aumenta o salário mínimo, e nós aumentávamos todo ano.
A merenda escolar faz 5 anos que não aumenta. Em muitas escolas, as crianças estão comendo biscoito seco ou biscoito com um pouco de leite. Eu queria que o Bolsonaro, ou o Guedes, que é o ministro da Fazenda, pegasse o filho dele pelo braço e levasse numa escola para ver a qualidade de comida que as crianças estão comendo, para ver se eles gostariam de dar essa comida para o filho dele. E nós conseguimos provar, companheira Dilma, que esse país pode ser melhor. Nós conseguimos provar que as pessoas podiam ter sonho de estudar. Nós conseguimos provar que o Nordeste não nasceu para ser miserável. Nós fizemos a transposição do São Francisco que Dom Pedro tentou fazer em 1846 e uma parte da elite brasileira não deixava ele fazer. E nós fizemos para levar água para 12 milhões de pessoas que moram no semiárido. Porque a seca é um fenômeno da natureza. A fome causada pela seca é um fenômeno da falta de vergonha na cara de quem governa o país. Companheiros e companheiras, eu tenho muito orgulho do orgulho que vocês tinham deste país quando a gente governou esse país. Eu lembro que uma parte da elite brasileira começou a ficar com raiva de nós quando chegou no aeroporto, e no aeroporto estava cheio de gente trabalhadora, estava cheio de pobre viajando. As pessoas não iam mais para o seu estado de ônibus, as pessoas queriam ir de avião. Eles ficaram muito putos quando a empregada doméstica, na segunda-feira, vinha trabalhar cheirando o perfume que a patroa colocou na sexta-feira. Eles ficaram putos conosco quando a presidenta Dilma mandou para o Congresso e sancionou a lei de legalização do trabalho da empregada doméstica. Eles ficaram putos conosco quando o jardineiro começou a ter direito de comprar um carro e trocar um carro todo ano. Eles ficaram putos conosco quando pobre, negro, gente da periferia de escola pública começou a entrar na universidade. A universidade hoje tem 51% de negros e pardos, e a universidade brasileira era de brancos, era apenas de branco. Você não viu um médico negro, um dentista negro, um gerente de banco negro, você não via quase ninguém, porque estudar era um privilégio da supremacia branca, que os pobres também brancos não tinham direito. E nós conseguimos mostrar que esse país podia ser possível. Vocês estão lembrados? Quando nós entramos no governo, o Brasil tinha uma dívida com o FMI. A gente pagou e ainda emprestou 15 bilhões para o FMI. Vocês estão lembrados que a gente tinha uma dívida pública de 60,5% do PIB. A gente deixou com 37%. Vocês estão lembrados que a gente nunca teve reserva. A gente fez uma reserva para garantir a estabilidade nesse país. Vocês estão lembrados que o Brasil só exportava 100 bilhões, passou a exportar 500 bilhões? Esse país ganhou destaque. Esse país começou a ter protagonismo internacional. Riquião, eu fui o primeiro presidente do Brasil a participar de todas as reuniões do G8. Todas as reuniões do G8. Porque o Brasil começou a ser levado em conta exatamente por conta da política de inclusão que nós fizemos. E foi no governo da presidenta Dilma que a ONU anunciou: o Brasil saiu do mapa da fome. Ou seja, o Brasil estava virando um país extraordinário. Não tem explicação. Não tem explicação para a nossa pobreza. Não tem explicação para ter 33 milhões de pessoas com fome nesse país. Não tem explicação para ter 106 milhões de pessoas comendo menos caloria e proteína do que deveria comer. Esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. É o primeiro produtor de proteína animal do mundo. Esse país tem aquele ditado que diz: onde se planta, tudo dá. Então, esse país precisa voltar a respeitar o povo. Então, eu quero voltar para dizer para eles que outra vez o PT
e um metalúrgico, junto com vocês, vão consertar esse país. E esse país vai voltar a gerar os empregos necessários. Esse país vai voltar a respeitar as pessoas. Um presidente precisa conversar com o sindicato, precisa conversar com as organizações de mulheres, precisa conversar com os negros, com o quilombola. O presidente tem que conversar com todas as religiões, tem que conversar com o empresário. Aquele palácio é para entrar empresário, mas é para entrar sem teto, é para entrar as pessoas que catam papel na rua, é para entrar os indígenas. E por isso estejam preparadas, porque vai voltar o Ministério da Mulher, vai voltar o Ministério da Igualdade Racial. Nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários e os indígenas vão ter direito de ter um ministério e cuidar da sua própria terra. Nós queremos dizer que o Ministério da Cultura vai voltar e em cada capital vai ter um comitê cultural. Se prepare, artista do Paraná, porque em cada capital vai ter um comitê cultural para que a gente possa nacionalizar a cultura brasileira e a gente não ficar apenas vendo a cultura produzida no eixo Rio-São Paulo. O Brasil gosta do Rio, o Brasil gosta de São Paulo, mas o Brasil é muito mais do que Rio e do que São Paulo. O Brasil são 27 estados que produzem cultura, que tem artistas extraordinários, e a gente vai recuperar, porque esse país vai ser outro. E presta atenção numa coisa que é muito importante. A gente vai ter que voltar e fazer mais, e fazer melhor. A gente vai ter que fazer mais e fazer melhor. Agora eu estou com 76 anos de idade. E eu quero dizer, Riquião, que você é um espelho. Quem tiver a nossa idade, quem ainda não tiver, não se sinta velho. Não é os anos que pesam nas costas da gente ou nas pernas. O que pesam nas nossas pernas é a gente ter ou não ter uma motivação para viver. É a gente ter ou não ter uma causa para a gente lutar. E eu tenho uma causa para lutar, que é o povo brasileiro e quer recuperar esse país. Então, veja, eu tenho 4 anos de mandato para fazer o que precisa ser feito nesse país. A primeira coisa que eu quero fazer é reunião na primeira semana. É convocar uma reunião com os 27 governadores para saber o problema de cada estado, para saber o que precisa ser feito na área da educação, da saúde e da infraestrutura. Depois eu quero me reunir com os prefeitos, porque você não pode ter um país rico com cidade pobre. O povo mora na cidade. É na cidade que o povo tem escola. É na cidade que o povo tem o bairro. É na cidade que o povo tem a vila. É na cidade que ele quer ter o médico. É na cidade que a sua família vive. E é lá que ele quer ter acesso às coisas. Então a cidade tem que ter uma vida de qualidade para as pessoas. E o papel do governo federal é criar as condições para o desenvolvimento das cidades brasileiras. Eu vou votar, Riquião, para que esse país volte a ser respeitado no mundo. Eu vou voltar para dizer alto e bom som. Eu tenho um profundo respeito pelos produtores rurais do agronegócio. Eu tenho um profundo respeito pelo que eles produzem por esse país. Mas eu quero dizer, eu tenho um profundo respeito e quero dizer que não haverá mais invasão na Amazônia, não haverá mais corte de madeira ilegal, não haverá mais garimpo ilegal neste país. O país tem terra extraordinária, terra degradada, e gado pode ser criado em muita quantidade, em pequeno espaço, porque você já pode criar gado confinado, tratar o gado, até ouvindo música, para você poder exportar, como diz que o japonês faz. Então esse país vai ter motivação. Esse país vai ter uma polícia federal que funcione para coibir e acabar com o narcotráfico nesse país. Nós vamos voltar. Riquião,
As Forças Armadas Brasileiras, vai voltar a ter o papel nobre que está definido na nossa Constituição. As nossas Forças Armadas não tinha que estar preocupado em fiscalizar a urna. Quem tem a obrigação de fiscalizar é a Justiça Eleitoral, os partidos políticos e o candidato. As Forças Armadas, elas vão ter que cumprir com a sua função de garantir a soberania desse país contra possíveis inimigos externos, de garantir a nossa soberania, tomando conta do nosso território, tomando conta da nossa fronteira, tomando conta do nosso espaço aéreo e tomando conta da nossa fronteira marítima. Nós queremos as Forças Armadas preparadas, equipadas, bem formadas, para ninguém se meter a invadir o Brasil. Não queremos as Forças Armadas se metendo nas eleições do nosso país e nem querendo controlar a urna. Nós já lidamos com as Forças Armadas e as tratamos com muito respeito. E vamos tratar com muito respeito. E é preciso que alguns de lá tratem a sociedade civil com respeito, que nós sabemos cuidar de nós e não precisamos ser tutelados. Depois desse país precisa de um presidente civilizado, um presidente que saiba que mulher não quer ser mais objeto de cama e mesa. Mulher quer ser o que ela quiser. É preciso cumprir a Constituição e regular a lei para que a mulher ganhe igual o homem se fizer a mesma função ou ganhe mais. É preciso que a gente empodere as mulheres, para a gente não ver o crescimento do feminicídio, para a gente não ver todo dia na televisão a barbárie de um homem matando a sua mulher com facada, com machadada, com tiro. Esse cidadão que faz isso, ele tem um caminho, é a cadeia. E por isso nós criamos a lei da Penha, Maria da Penha, que é para garantir o direito das mulheres que só devem viver com o homem. Se ela tomar a decisão de que vive por amor, uma mulher não pode viver com o homem atrás de um prato de comida para o filho ou com medo desse homem. Eu dou com vocês o exemplo da minha mãe, Dona Lindu, que largou meu pai com 8 filhos. Minha mãe saiu de casa com 8 filhos. Ninguém tinha profissão. Ela foi morar num barraco. E ela conseguiu criar os outros filhos, mas não aceitou a imposição do meu pai em cima dela. E as mulheres só vão se libertar quando as mulheres pararem de ter medo de ameaça de homem, denunciar, porque o cidadão que levanta a mão para bater numa mulher não merece ser chamado de homem, merece ser chamado de traste, merece ser chamado de qualquer outra coisa, menos de homem. Mão de homem foi feita para trabalhar, ou para fazer carinho nos seus filhos e na mulher amada, e não para achar que pode bater, que é mais forte. Esse país vai mudar a partir do governo. Nós vamos recompor os ministérios, mas, sobretudo, a gente quer estabelecer uma nova relação com a sociedade brasileira. Nós não somos donos do país. A gente ganha as eleições, a gente não é dono. A gente é uma espécie de síndico. Nós vamos voltar a fazer as conferências nacionais para que vocês decidam as políticas públicas. Qual é a política boa de educação? Qual é a política boa de saúde? Qual é a política boa de segurança? Qual é a política de cultura? É vocês que decidem, não sou eu. Eu, às vezes, tenho orgulho de não saber, porque eu, não sabendo, eu pergunto. Pergunto para uma, pergunto para duas, porque o governante, ele acha que sabe tudo, ele acha que não pode perguntar, e muitas vezes ele erra por ignorância, porque não tem humildade de pedir as coisas. Esse país, companheiros e companheiras, vai melhorar. Você não sabe, Riquião, o orgulho que eu tinha quando eu ia no Nordeste, e os governadores falavam assim para mim. Os governadores falavam assim para mim. Os governadores falavam: Lula, aqui o povo abandonou o jumento e comprou moto. Os jumentos estão soltos nas ruas, nas estradas, sendo atropelados, porque o povo comprou moto. E eu quero é que o povo compre moto, compre carro, televisão, computador.
E quero que LGBT, quem mais, seja respeitado. Porque nós temos que respeitar. Você viu o que fizeram com o menino do Real Madrid ontem? O Vinícius Júnior, aquele menino do Flamengo que foi para o Real Madrid. Cada gol que ele marca, ele dança. Ontem, uma lição de preconceito, acho que o diretor do Atlético de Madrid, com relação a ele. E nós precisamos ter certeza que o preconceito é uma coisa nojenta, é uma doença. Cada um de nós se veste como quer, cada um de nós dança como quer, cada um de nós cuida do seu corpo como quer, porque, afinal de contas, o nosso corpo quer liberdade e a gente quer que ele tenha liberdade e fazer o que a gente se interessa. Não veio falar para mim de liberdade religiosa. Não veio falar. Porque quem regulou a lei de liberdade fui eu, em 2003. Quem criou a marcha com Jesus fui eu, não foram eles. Alguns mentirosos tentam se apropriar de Deus, usando o nome dele em vão. Eu acho que não é necessário, e eu acho que vocês compreendem. A gente não precisa que o Estado tenha religião. E a gente não precisa que a igreja tenha partido. O que a gente quer é que o Estado conviva com todas as igrejas. E a gente não pode aceitar que nenhuma desrespeite outra. Eu já vi cenas aqui no Brasil de gente chutando Nossa Senhora Aparecida. Eu já vi aqui nesse país deputado xingando o Papa. Eu já vi aqui nesse país pessoas tentando derrubar terreiro da nossa famosa e querida religião de matriz africana. E nós precisamos dizer a todo mundo: cada um tem liberdade de seguir a sua fé e a sua religião. Não existe uma verdade absoluta. Não existe uma única religião. Não existe. Então, companheiros e companheiras, eu queria fazer um desafio para vocês. Vamos reconstruir esse nosso país. Ele é nosso. Ele é nosso. Ele é de cada um de nós. E ele é inclusive daqueles que vocês ainda vão colocar no mundo que não nasceu. Porque hoje a gente tem que estar plantando o futuro. Mas a gente precisa saber que as pessoas precisam comer. Sem comer a pessoa fica feia. A pessoa não fica inteligente. Vocês sabem que se até 7 anos de idade a criança não ingerir as calorias e as proteínas necessárias, essa criança vai ficar com problema de debilidade mental. Então, comer é bom. Comer é bom. Está de barriga cheia, bonito. A fome é feia. E eu já passei fome. Eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Não é possível, no século XXI, a gente ter criança que vai dormir sem comer um pãozinho, sem ter um copo de leite, sem ter um chocolate, sem ter alguma coisa para comer. Não é possível que as pessoas não possam ter um prato de feijão com arroz, um bifinho acebolado, gente, um bifinho acebolado. E quando eu falo do churrasquinho, quem é que não gosta do churrasquinho, de tomar uma cervejinha gelada num sábado e domingo com a família? É pecado, não é pecado. Esse país a gente pode construir. Ele está nas nossas mãos. Nós já provamos uma vez. Então, companheiros e companheiras, eu digo a vocês que eu estou assumindo com vocês. Eu estou assumindo com vocês um compromisso de vida. Eu quero que vocês saibam que eu estou assumindo um compromisso de vida com vocês. Eu não precisava mais disso. Não precisava. Eu tenho 76 anos de idade. Casei com a Janja dia 18 de maio. Eu penso que Deus, eu quero viver 120 anos. Mas se não der, pode ser 115, 116. Então, gente, eu quero que vocês saibam que eu estou assumindo um compromisso de vida. Eu, quando deixei a presidência, eu tinha 87% de bom e ótimo. Toda pesquisa, eu estou dito como o melhor presidente da história desse país. Eu não precisaria votar, mas eu quero votar.
Primeiro, porque eu confio em vocês. Segundo, porque eu confio no Brasil. E terceiro, porque eu confio no taco de vocês, que vão me ajudar a governar esse país e fazer esse país ser melhor. A gente só quer voltar a sorrir, trabalhar, morar, namorar, estudar, passear. É só isso que a gente quer. Nós não queremos nada demais. Mas tem uma elite perversa. Tem uma elite perversa que não quer. Companheiro Baggio, eu quero que você saiba que a agricultura familiar vai voltar a produzir mais comida, porque se for necessário, o governo vai comprar. Eu tenho um profundo respeito pelo grande produtor de soja, de cana, de milho, mas se ele quiser comer um franguinho caipira, ele vai ter que comprar da pequena propriedade rural. Então, nós temos que conviver com os dois da forma mais tranquila. Eu convivo com o Samek, que é fazendeiro, e do lado dele eu tenho uma propriedadezinha. Eu crio um porquinho que ele vai me comprar. Eu crio uma cabrinha que ele vai querer leite. Eu crio só uma vaquinha que ele vai querer comprar. Não é preciso ser inimigo. É preciso apenas que a gente aprenda a conviver. Por isso, meus companheiros e companheiras, eu quero, de coração, dar um beijo no coração de cada um de vocês, de cada homem, de cada mulher, de cada metalúrgico, de cada bancário, de cada enfermeira, de cada professor e professor, de cada companheiro do correio, de cada um que trabalha num bar, de cada um que está desempregado. Esse país vai voltar a tratar os seus filhos com carinho, com respeito, porque eu quero que vocês saibam, eu não quero governar, eu quero cuidar. Eu quero cuidar das pessoas, como eu quero que vocês cuidem dos filhos de vocês. Por isso, meu querido Riquião, meu caro Roberto Riquião, eu quero dizer para você uma coisa. Você é um exemplo a ser seguido nesse país. Você é um exemplo. E se o povo do Paraná quiser alguém, sabe, que tenha dignidade, com D maiúsculo, o povo do Paraná votará Riquião no dia 2 de outubro e na Rosânia para o Senado. E se sobrar, pode votar em deputado estadual, deputado federal, senador, governador. Se sobrar um pouquinho de voto, vote para presidente da República, no Lulinha Paz e Amor, que eu agradeço a vocês. Um abraço, gente, um abraço. Obrigado, Curitiba. Obrigado, Boca Maldita. Obrigado, Paraná. Nós vamos vencer essas eleições.